este final de semana Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Abram as suas Bíblias então, Evangelho de Lucas, capítulo 13, né? Lucas 13, versos 6 a 9, aonde nós encontramos o seguinte: Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Até aqui a leitura do Evangelho, que nos servirá de base para essa nossa reflexão. Que Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nessa reflexão. Amém. Podem sentar. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse trecho, Lucas 13, 6 a 9, nos traz uma parábola contada, obviamente, pelo próprio Jesus. E uma parábola, vale sempre lembrar, é uma figura de linguagem, uma ilustração, uma história que nos conta uma lição. Uma lição extremamente importante, aliás, essa lição da figueira aqui. Essa parábola de Jesus mostra justamente a longanimidade, a paciência e a disposição que Deus tem em perdoar aqueles que se arrependem. Um detalhe a ser observado é que trata-se de uma figueira solitária. Ela está ali sozinha no meio de uma plantação de uvas, está entre videiras. O dono da propriedade certamente tinha um apreço muito grande para deixá-la ali no meio da sua plantação de uvas. O dono gostava muito certamente dessa figueira. Ele tinha uma expectativa muito grande com relação a ela. Ele tinha uma expectativa diferente com relação à figueira. Ele esperava que ela desse figos e não uvas, obviamente. Ele não esperava que ela produzisse outra coisa senão aquilo para o que ela foi criada pelo Pai dos céus. Mas os frutos não apareciam, não tinha jeito, não dava. Passaram-se 3 anos e a figueira não produzia. E o dono da plantação finalmente vai conversar então com o responsável, aquele que cuidava das plantas, e para o patrão, para o dono da plantação, seria necessário, né, que a figueira produzisse os seus frutos. Mas o empregado que a cultivava, ele faz uma intervenção importante. E é justamente a intervenção desse funcionário, desse empregado, que é o clímax, o ponto alto dessa história. Observem que quando o dono da plantação vai conversar com aquele que cuidava da plantação, há uma intervenção importante. Ele intercede pela figueira, ele intercede por ela, pede que o dono dê uma nova chance, uma nova oportunidade, para que enfim aquela figueira produza figos, bons frutos, de acordo com o que o dono esperava dela. Caso isso não acontecesse, disse o funcionário: bom, aí não há mais o que fazer, aí vamos arrancá-la daqui. A pergunta que nós devemos fazer sempre que olharmos para uma parábola, como é esse o caso, é: o que
Jesus quis dizer com isso? Qual é a aplicação? Qual é a lição que essa parábola nos ensina? E antes de qualquer coisa, para entendermos de fato o que Jesus quer nos ensinar, é preciso que nós entendamos o que significa cada uma das figuras, ou cada um dos personagens que aparece aqui nessa história. A figueira infrutífera, pode passar ali, ela representa o povo, especialmente o povo judeu da época de Jesus, mas também todos nós, os filhos e filhas de Deus, que são chamados e são plantados no solo sagrado do reino de Deus. Isso já nos dá uma identificação de quem é o dono da plantação, é o próprio Deus. O próprio Deus, o dono da figueira, que é quem vai ao encontro do seu funcionário para, enfim, falar a respeito da não produtividade daquela árvore. Deus não estava satisfeito. O recado que Jesus está dando ao povo judeu da época, ao contar essa parábola, era justamente esse: o patrão dos céus quer encontrar frutos no meio de vocês, frutos, mas não está encontrando. Foi um puxão de orelha muito forte da parte de Jesus no povo judeu, especialmente aos chefes do templo e às lideranças da igreja, mas também a todo o povo especial, o povo escolhido de Deus, aqueles que eram a plantação de Deus, não estavam produzindo os bons frutos que Deus esperava que produzissem. E aí, para nós, a aplicação é exatamente a mesma. Deus também procura frutos no meio da sua plantação. Quem é o viticultor, o homem responsável pela vinícola, aonde está essa figueira solitária plantada? Quem é ele? O funcionário? O próprio Cristo, obviamente. O próprio Cristo. E é justamente sobre ele que recai o ensino dessa parábola. Porque se nós olharmos aqui, pode passar ali, uma das coisas que esse funcionário faz na parábola é interceder pela figueira. Interceder. O que ele diz? Dá mais um clique ali. Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Vejam, tanto o patrão como o empregado, tanto Deus Pai como Deus Filho, estavam decepcionados com o baixíssimo ou nulo rendimento daquela planta, daquela figueira. E a intercessão é no sentido de que o patrão poupe por mais um período aquela planta, para que ela possa produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento, que ela receba uma nova chance, que ela receba uma dose generosa da graça de Deus, a fim de que possa de fato produzir bons frutos. É o que Jesus também faz por nós. Ele intercede junto ao Pai Celeste por nós. O Pai e o Filho concordam em oferecer uma nova chance. Uma nova chance para aquela figueira, ou então uma nova chance para o povo, para o pecador. Mas também concordam em uma coisa, concordam em condenar essa figueira caso não produza os bons frutos, caso o povo continue recusando a oportunidade que lhes foi oferecida de arrependimento e de perdão. Por isso o empregado intercede na parábola, e essa intercessão do empregado é o próprio Cristo. Patrão, deixe que a figueira fique mais um ano. Em outras palavras, é o que o próprio Jesus fez quando esteve pendurado na cruz, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É o funcionário
intercedendo ao patrão, né? O filho intercedendo ao pai pela plantação. Dá mais uma chance. Mesmo aqueles que haviam tirado a sua vida, o haviam pregado no alto da cruz, ele foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles ainda não entenderam o que está acontecendo aqui. Eles não sabem o que estão fazendo. Aos Hebreus, o apóstolo escreveu o seguinte, pode passar ali: por isso também Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É o que o apóstolo Paulo está dizendo com relação a Jesus. Portanto, essa é a primeira atitude, o primeiro gesto aqui da parábola, aonde esse funcionário intercede pela plantação. Assim também Cristo intercede por nós. Uma segunda atitude que aparece aqui no caso da parábola, e o viticultor, aquele que cuida das uvas ali e também, obviamente, daquela figueira estéril, o que ele faz? Ele não apenas intercede, mas ele age também em favor da figueira. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr mais adubo. Vou afofar a terra e colocar um pouco mais de adubo, para que enfim a figueira talvez tenha uma nova chance de demonstrar para o que ela está ali, né? Demonstrar, portanto, essa atitude demonstra o profundo zelo, a profunda dedicação que este empregado tem, o cuidado que ele tem pela planta. E de novo, esse empregado é Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Afofar a terra, portanto, é retirar os obstáculos que possam estar impedindo as raízes de encontrarem alimento lá no fundo da terra, na rocha firme, lá no fundo, na base. Adubar, por outro lado, que é outro gesto desse responsável pela plantação, adubar é capacitar, é estimular a vida cristã pela oração, pelo estudo, pela meditação na palavra, pelo uso dos sacramentos, batismo e santa ceia, pela participação ativa e efetiva na comunhão cristã, a fim de que nós, como figueiras também que somos, né, possamos receber sempre mais o alimento para a nossa vida, para que possamos produzir bons frutos dignos de arrependimento. Portanto, o adubo e o afofar a terra aqui é um gesto também do próprio Cristo em favor de cada um de nós. Ele nos oferece o alimento, a seiva tão necessária, tão importante para que a nossa fé se mantenha firme, seja fortalecida e por fim redunde em frutos que crescem naturalmente. Talvez você se sinta, às vezes, como uma figueira, como essa figueira da parábola, talvez. Ou então, talvez você se sinta como uma figueira no meio de uma plantação de uvas. Imagine a situação da figueira, ela talvez se sentisse sozinha ali, né? No meio de uma plantação de uvas. E, por isso, talvez não produza os frutos. Mas tem uma observação importante. O patrão, quando vem olhar a sua plantação e olha para aquela figueira, ele não procura uvas na figueira. Parece óbvio isso, mas isso tem uma implicação prática para nós. Ele não quer que a figueira produza uvas, ele quer que a figueira produza figos. As uvas são próprias da videira, por isso, faça aquilo que você sabe fazer, conforme o dom que Deus deu a você, mas faça, e faça bem feito,
Faça o melhor possível pelo reino de Deus. Faça o que estiver ao seu alcance, mas faça. Não queira fazer aquilo que não está ao seu alcance. Faça com dedicação. Aproveite a terra fofa. Aproveite o adubo, né? Aproveite aquilo que o próprio Cristo te oferece pela palavra, pelos sacramentos, pela comunhão cristã. Busque o alimento necessário para que a sua fé seja fortalecida, para que você possa ser uma figueira sempre mais frutífera. Faça bom e frequente uso da palavra de Deus. Faça bom e frequente uso do fertilizante dessa palavra e dos sacramentos que Deus te oferece, e estão acessíveis em abundância. Em abundância. A terra está fofa, está à disposição. Basta pegar, né? Basta ir ao encontro, basta o esforço de cada um também. Essa é a segunda atitude, essa é a segunda atitude desse viticultor, esse empregado responsável pela plantação de uvas. Ele intercedeu pela figueira, né? Pediu para que desse mais uma chance. Em segundo lugar, agiu com relação a ela, ofereceu, né, o seu serviço, afofou a terra, ofereceu ali o adubo. E a terceira atitude do viticultor nessa parábola nos mostra também algo extremamente importante para a nossa vida cristã. É ele também quem anuncia absolvição ou condenação para a figueira. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então não há mais o que fazer, mas de cortar. Aqui também se trata de um trabalho conjunto, em absoluto consenso entre patrão e empregado, entre pai e filho, né? Deus Pai e Deus Filho. O apóstolo Paulo adverte sobre isso. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. Ele está falando do povo do tempo do Antigo Testamento. Fizeram isso, colocaram a paciência de Deus à prova e por isso foram mortos. Fica, portanto, bastante claro também aqui que Deus é longânimo. Deus é longânimo, é muito paciente e aguarda com muita paciência que os seus filhos arrependam-se, creiam, vivam, produzam bons frutos, mas essa paciência também tem um fim. Essa paciência também tem um fim, é o que a parábola está nos mostrando aqui. O próprio Jesus também contando isso aos judeus do seu tempo. Isso vale para nós como cristãos também. Um dia a justiça divina será executada. Ela pode tardar, mas ela não falha. Também há consenso aqui entre o Pai e o Filho, né? Entre Deus e Jesus, a respeito da absolvição daquele pecador arrependido, como muito claramente nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento, quando Deus fala através de Ezequiel e o coloca como vigia encarregado de anunciar a vontade do Pai. No verso 11, no capítulo 33 de Ezequiel, diz assim, é Deus falando, né? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Assim como certamente o dono da plantação não se alegraria em ter que cortar aquela figueira, ali do meio daquela plantação de uvas. Mas ele queria dar uma nova chance. Eu, o Senhor, também não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. E no Salmo 85, que foi o salmo que nós lemos, nos versos 2 e 3, está lá: perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira
te desviaste. Amados irmãos e irmãs em Cristo, um antigo sacerdote, era um homem bastante querido, bastante carismático, e de fato as pessoas gostavam muito, especialmente pela sua paciência. Apesar disso, aquele sacerdote tinha os seus inimigos, justamente por talvez tomar partido em algumas questões de interesse da região, da comunidade, enfim, ele tinha lá os seus opositores. Algumas vezes ele reprovava quando as pessoas faziam aquilo que era contrário à vontade de Deus e não reconheciam que havia um pecado, e ele chamava a atenção, e as pessoas, por isso, criavam certos atritos com ele. Chegou, inclusive, a receber algumas cartas de algumas pessoas contendo palavras ofensivas. Esse sacerdote, ataques pessoais dirigidos a ele, ameaças até. O sacerdote, muito pacientemente, pegou aquelas cartas com aquelas palavras abusivas, ataques pessoais, colocou dentro de um envelope e lacrou. Em cima do envelope ele escreveu: escritos difamatórios devem ser esquecidos. Escritos difamatórios devem ser esquecidos. Deus é assim. Deus é assim também. Eu tento imaginar, e foge da compreensão humana, quantas vezes Deus não deve ter ouvido reclamações, ataques até, ingratidões, etc. Mas a justiça de Deus, ela é bem temperada. E esse tempero, teologicamente, nós chamamos de longanimidade. Tem a ver com a sua paciência. Deus espera muito antes de executar a sua justiça, dá sempre nova chance, novas oportunidades, pois Jesus, como aquele empregado, sempre intercede por nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não estão entendendo, eles não sabem o que fazem. E é próprio da natureza de Jesus interceder por nós pecadores e agir em nosso favor. E ele age, e de fato fez isso quando deu a sua vida e ressuscitou por nós. Graças a isso nós temos o perdão, graças a isso nós temos a certeza da salvação eterna. Portanto, como figueiras, como videiras, ou como limoeiros, ou como seja qual tipo de planta formos nessa plantação de Deus, produzamos os bons frutos de acordo com os dons que Deus nos deu, que Deus deu a cada um. Não queira produzir os frutos que não fazem parte da sua natureza, mas faça aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz e faça bem feito. Se cada um de nós fizer assim o reino de Deus, se cada cristão fizer aquilo que sabe fazer, usando os seus dons no reino de Deus, certamente muita coisa poderá ser diferente, e certamente poderemos ser sempre mais testemunhas do amor e da bondade de Deus em nosso favor. E acima de tudo, produzamos bons frutos dignos de arrependimento, como nos diz o texto sagrado. Portanto, que Deus nos abençoe, nessa nossa vida, nessa nossa missão também, como videiras, como figueiras, sejamos bons filhos e filhas do Pai Celeste. Que assim seja. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além da nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e por todos sempre. Amém.
A confissão de fé, nós temos ela de forma responsiva hoje. Confissão de fé, especialmente elaborada para esse período de Quaresma. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Deus diz: pois farei com que jorre. O Espírito Santo nos chama pelo Evangelho e nos constitui como o corpo de Cristo. Ele diz: este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Podem sentar-se. Durante o hino, louvamos a Deus através das nossas ofertas.